Bora passar? Sim. Hã? Não, és a senhora, tu ficas no meio. A senhora pode ficar aí, O Zeca. O Zeca é. Som. O Zeca. Zeca. Temos aqui uma grande placa para o Mário e para a Sandra. Zeca à mesa. Se quiserem aproximar-se, aproveitar. Stamina mode. Ou é 2 toques só? Não. Tá? Não precisa mais um. Trouxeste a fatura? Por acaso está a ver que este foi o livro que eu trouxe de casa, da empresa, e vinha ainda com a guia. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo ao lançamento do segundo livro do Mário Caetano. É uma honra e um orgulho muito grande para a Marcador fazer o segundo livro do Mário. Para terem uma ideia, o primeiro livro do Mário foi o livro de maior sucesso da Marcador deste ano, 2017. Acho que as palmas são para vocês, porque vocês é que o compraram, não é? Atenção, eu disse o livro de maior sucesso, não disse o livro que vendeu mais. Não, estou a brincar. Foi o livro que vendeu mais. Olha a desilusão. Não, foi as duas coisas. O livro de sucesso são todos, mas em termos de vendas foi o livro que vendeu mais. E agora estamos à espera que este seja o segundo livro que vendeu mais, que vai vender mais neste ano da Marcador. Por isso o Mário também está de parabéns. Obrigado. E vocês, como é óbvio, todos de parabéns. Eu conheci o Mário há 10 anos, mais ou menos, numa formação. Nem eu imaginava vir a ser editor e estar aqui sentado com ele tanto tempo depois. Mas na altura eu lembro-me que fiquei incomodado com o Mário, positivamente, porque senti que era diferente de todos os formadores que eu tinha tido de formação até então. Eu trabalhava nas livrarias Bertrand e aquela formação foi assim anos-luz de todas as outras que tínhamos feito até àquela altura. E lembro-me, durante muitos anos ainda comentámos as coisas que daquela formação, como é que tinha corrido entre nós, comentámos muito. A cena dos nus, foi isso? Exatamente. Não. A cena das raparigas e das cervejas no fim. Essa parte eu não sei. Estou a saber agora. A Sandra é a mulher do Mário. E depois, entretanto, eu tive um ano fora da Marcadora e, ao fim de eu ter sugerido algumas vezes o livro do Mário, quando eu saí, decidiram fazer um livro, que é interessante. E este livro foi feito numa altura em que eu não estava na Marcadora, mas pronto. E agora voltei. Das primeiras coisas que fiz foi falar com o Mário para vermos qual seria o próximo livro, o segundo livro. E falámos de um próximo, mas também falámos deste, que seria bom lançar ainda este ano e aproveitarmos que é um livro que eu acho que sinceramente é bom para toda a gente. É um livro que qualquer pessoa, é um livro acessível, simples e valioso. Qualquer pessoa pode pegar nele e tirar alguma mensagem, pode ser útil para a vida. Eu costumo fazer uma coisa muitas vezes, não digo diariamente, mas muitas vezes, quase todos os dias, que é abrir ao calhas e ler uma mensagem. Ainda não comecei a escrever, mas é engraçado que muitas vezes as mensagens que nós lemos têm respostas para os nossos problemas atuais. E isso é um dom que o Mário tem, que sabe sempre fazer as perguntas certas e sabe sempre
ter uma visão correta, uma visão em frente do caminho, e acho que isso é o mais importante. E para a Marcador, sinceramente, é um prazer trabalhar, para mim pessoalmente, e para a Marcador é um prazer. Aliás, estava a dizer ao Mário que desde que voltei para a Marcador, é o primeiro lançamento que a equipa da Marcador está toda presente, e por algum motivo é, e quero agradecer também já agora a elas, à Susana Lima e à Carolina Aguiar. Costuma-se dizer que muitas vezes são os livros e os autores que são a imagem da editora, e neste caso agora estou aqui eu a aparecer, mas há muito trabalho que é feito por trás, trabalho de revisão, trabalho de paginação, trabalho de design de capas, mesmo a parte gráfica, todos os aspectos são tidos em conta, e às vezes parece mais simples do que realmente é, porque para fazer um bom trabalho é preciso ter pessoas empenhadas e pessoas que estejam muito atentas, às vezes pequenos pormenores que depois o público até nem repara, mas que nós sabemos que são trabalhados de forma a ter o melhor do livro possível. E pronto, eu não quero alongar muito, que a festa é vossa e do Mário, e acho que também é importante depois terem algum tempo no final para falar com ele. Vou passar a palavra para a Sandra Matos. Vai fazer uma breve dissertação sobre este livro. Dissertação imposta em casa. E pronto, a Sandra é formadora de yoga, baby yoga, formadora também, coach, faz um trabalho intensivo na área feminina, na área com mulheres especialmente, e é um dos grandes nomes portugueses nessa área, e daqui a 10 anos é o Mário, daqui a 10 anos não, daqui a menos anos. Daqui a um ano será o Mário a fazer a apresentação de um livro da Sandra, provavelmente. Vamos ver. Uma salva de palmas para ela já agora. O que é que eu digo? Queres ser tu? Ou queres ser tu? Tá bom, eu já percebi. Bom, eu vou pegar aqui numa palavra que o Ricardo usou, que é... o Mário tem um dom, que é o dom de incomodar. E é verdade. A presença, as perguntas, não é fácil por vezes, não é? Sentimos incomodados, às vezes achamos que não é bom, mas de facto é esse incomodar, trazendo o in para dentro, que depois nos faz crescer. Se quisermos, obviamente, não é? Porque depois podemos ficar zangados para sempre com esse incómodo. Mas eu acho que ele realmente tem este dom de acordar esse incómodo em nós. E em mim acorda, como devem calcular, muitas vezes, e quase diariamente, por vezes. E eu acho que este livro, ainda há pouco tempo, acordou mais um incomodar meu, que foi, até partilho convosco, uma experiência, até foi com a minha sobrinha, que está ali, e ela entrou no nosso escritório lá em casa, olhou para o escritório e disse: "Oh tia, este escritório é só do tio?" Eu disse: "Não, isto é dos dois, olha aqui duas secretárias." Ela: "Mas só coisas do tio, por aqui, tipo..." E aquilo, no início, bolas, nunca tinha reparado nisto. Porque o Mário tem esta capacidade de manifestar aquilo que quer, aquilo que intenciona, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus resultados. Ele tem esta capacidade. E quando me diz muito obviamente: "Faz, olha aqui, olha este teu caminho, olha este grande caminho pode ser o teu." Às vezes nós não queremos ver desta forma. E este livro, para mim, na minha perspectiva pessoal, é uma forma excelente, e comecei logo a utilizar, de eu manifestar muito mais e muito mais congruentemente os meus próprios desejos. Porque na vida de uma mulher, especialmente uma mãe, os meus desejos ficam muitas vezes aqui. E isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro, não é? E é aqui uma corrida dentro da minha cabeça. E embora pratique yoga e faça meditação e tudo isso, não deixo de ter essa corrida mental. E conseguir ter algo à minha mão, dentro da minha mala, qualquer sítio que eu possa agarrar e possa escrever, e não tem que ser uma coisa extrema. Vamos lá, aquilo que eu queria vos passar é: este é um livro que às vezes, por considerarmos tão especial, eu só quero escrever coisas muito especiais, e depois olho para o livro
e quase não consigo escrever nada, porque o que é especial? Então tornar este livro, é um livro especial, mas depois vocês escreverem o que vocês quiserem dentro do que vocês achem especial, e às vezes o especial é uma coisa tão banal naquele dia, mas dali a 10 dias vocês releem aquilo e dizem, uau, é isto. Então este livro veio acordar isso em mim, até partindo do ponto da minha sobrinha, que foi, eu tenho que manifestar mais, eu quero manifestar mais, eu não posso manifestar só aqui, nesta corrida. Então, escrever, reler, para mim é fenomenal. Então estes incómodos, e este incómodo em particular, para mim já me ajudou imenso a tornar mais visível os meus desejos. Não sei se me falo alongar, mas pronto. Não, temos todos. É isso. Estou grata por estes incómodos que tu me trazes todos os dias. Ainda choro. Existe uma pergunta que eu tenho dentro de mim, que é... Existem várias perguntas que eu tenho dentro de mim, mas existe uma que é muito latente diariamente, que é: como é que eu me posso tornar melhor pessoa e trazer um sentido maior para a minha vida? Como é que eu me posso tornar melhor pessoa e trazer um sentido maior para a minha vida? E isto foi uma pergunta que deu uma impulsão para escrever este pequeno, grande livro de notas. Porque este livro, na verdade, foi escrito inicialmente para mim, não é? Porque eu precisava de me tornar uma melhor pessoa e preciso, todos os dias da minha vida. Eu preciso disso. Mas uma melhor pessoa em quê, não é? Então, isso é uma pergunta muito abstrata e podemos ter respostas muito abstratas. E eu acredito que, para nos tornarmos muito melhores pessoas e deixarmos claramente o nosso dia melhor e o nosso mundo melhor, nós precisamos de nos relacionar melhor. Primeiro connosco e segundo com os outros. Não conseguimos fugir a isso. Não dá. Eu já experimentei. E a cena não me dá para fugir. Então, eu convidei a Sandra para estar aqui hoje. A Sandra é a minha companheira. É uma pessoa que eu admiro bastante e que me inspira bastante. Exatamente porque os relacionamentos são um intensificador quando nós nos queremos tornar melhores. Quem concorda comigo? Então é engraçado porque desde que eu comecei que eu me dediquei a este trabalho de forma contínua e totalmente dedicada, eu vejo que os relacionamentos são a grande questão do ser humano, não é? Que é o outro. E relacionamentos não é algo necessariamente amoroso, não é? Não é algo necessariamente apaixonante. Nós relacionamos todos os dias com toda a gente e relacionamos todos os dias connosco. E viver com outra pessoa lá em casa torna este processo de nos tornarmos melhor realmente intenso, não é? Porque uma coisa é aquilo que uma pessoa diz, outra coisa é aquilo que a pessoa pensa, outra coisa é aquilo que a pessoa faz e manifesta. E a Sandra ajuda-me nesse processo todos os dias, de me tornar melhor todos os dias. Às vezes é de uma forma que eu adoro, outras não. E esta é a verdade, não é? E este livro foi concebido com esse propósito. Que é: como é que eu me posso tornar melhor, trazendo um maior sentido à minha vida. E durante estes anos que nós temos estado juntos, e durante estes anos que tenho trabalhado com tantas pessoas, com tantos milhares de pessoas, inclusive agora estamos entre uma semana entre um retiro que está a acontecer. A primeira parte aconteceu o fim de semana passado, a segunda parte vai acontecer no próximo fim de semana. As pessoas lidam diariamente muito com frustração, com cansaço, com desgaste, com esgotamento, com desilusões, e tudo isto torna-se algo sofredor, pode-se tornar algo sofredor, e é isto que eu constato muito no ser humano. O ser humano sofre muito, e sofre por vários motivos, e se nós fôssemos
juntar isto tudo, eventualmente eu acredito que o ser humano sofre muito por que não se realiza. Não existe um sentido de realização. E é este sentido de realização que dá um sentido maior à nossa vida, é este sentido de realização que nos permite encontrarmos um propósito maior, nos permite manifestar aquilo que está dentro de nós. E isso não acontece por vários motivos. Um deles é porque nós não manifestamos, não temos coragem de manifestar os nossos desejos mais profundos. Não temos essa coragem. E quando começamos a ter essa coragem, as coisas começam a mudar. E este livro, por mais pequeno que seja, tem como propósito ajudar as pessoas a manifestar, começarem a manifestar estes desejos mais profundos. Só quando nós começamos a tornar a coisa visível no livro, quando o escrevemos, é óbvio que há coisas que podem fazer mais ou menos sentido, mas que sozinhos não vamos, dificilmente conseguiremos chegar a algum lado. Então há uma variável que nos ajuda claramente neste processo de realização, e essa variável são as pessoas que nos acompanham diariamente no nosso dia. E essas pessoas ou são pessoas críticas, tóxicas, negativas, que trazem para cima da mesa esse sentimento, ou são pessoas motivadoras, inspiradoras, positivas, incentivadoras. E isto é determinante para que os nossos desejos tomem forma, se realizem. E as frases que eu decidi colocar aqui foi com o objetivo de, quando um dia tu não estiveres perto dessas pessoas, eventualmente uma frase te vai ajudar e te vai incendiar a escrever algo que para ti faça sentido, para ti seja um desejo profundo que tu queiras manifestar. Ou tu possas eventualmente encontrar, como eu faço, ver vídeos de pessoas, ler livros de outras pessoas que me inspiram, estudar pessoas que realmente para mim façam sentido e que fizeram um caminho com o qual eu me identifico, e anoto o nome dessas pessoas, anoto o que é que elas fazem, anoto o que é que elas, que hábitos é que estas pessoas têm, que músicas é que essas pessoas ouvem, que músicas é que a mim me incentivam, que vontades é que essas pessoas têm, que vontades é que eu tenho. Então isto é um manifestar e tornar visível isto e perceber, eu gosto disto ou não? Ok, se calhar há coisas que eu vou gostar e há outras que eu não vou gostar. Então até que ponto é que eu consigo ganhar coragem para, depois de ver aquilo que eu quero, concretizar aquilo que eu quero? E o livro de notas é um trigger, é um gatilho. É algo, é um fósforo. É algo que tem como propósito ajudar as pessoas a ganharem esta consciência, a ganharem esta vontade e, no fundo, a aumentarem um bocadinho mais o compromisso. O compromisso com os seus sonhos, o compromisso com os seus desejos, o compromisso com aquilo que querem. E, basicamente, todas essas pessoas de quem eu estava a falar era eu próprio. Portanto, por isso eu escrevi este livro para mim. E depois achei giro que isto poderia ser útil para as pessoas. E não é que a Marcador também achou. E então quero agradecer à Marcador e à sua equipa por terem conseguido pegar neste projeto e dar-lhe corpo, e por terem acreditado que vale a pena ajudar as pessoas a realizarem e manifestarem os seus desejos e aquilo que vai dentro de si. Portanto, obrigado Ricardo, obrigado Carolina, obrigado Susana, obrigado à equipa da Marcador por estarem cá e por conseguirem ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, não é? Porque eu na verdade, eu já disse isto no lançamento do outro livro, eu não acreditava que sabia escrever. Era uma crença que eu tinha. E depois eu percebi apenas que me estava a limitar com a opinião do que os outros pensavam acerca daquilo que eu fazia. E isso tem um valor apenas se tu lhe atribuis. Jamais em tempo algum conseguirás manifestar os teus desejos se te ligares à opinião dos outros. Então, podes não escrever,
mas podes filmar, podes não filmar, mas podes falar, podes não falar, mas podes cozinhar, podes não cozinhar, mas podes whatever, o que tu quiseres. E isso é que realmente é importante, que é tu realizares-te enquanto estás aqui, enquanto o teu coração bater, e perceberes que ele poderá deixar de bater a qualquer momento da vida, qualquer. Então acelera esse processo de realização. É isso que eu acredito. E a Sandra ajuda-me muito a acelerar este processo de realização. E as minhas 3 filhas também, que estão aqui à frente. Portanto, viver com 4 mulheres lá em casa é um dos segredos para intensificar qualquer processo de realização. Portanto, quem não tem, faça. Ok? Se não quiserem fazer, aluguem. Eu posso alugar as minhas filhas e... Não, desculpa, mas é mais forte do que eu. Só por umas horas, não? Não. 2, para irmos ao cinema, então. Então este... Diz. Eu ia sugerir agora, eu também lembrei-me de uma coisa agora que o Mário estava a falar, que é uma das coisas que tem feito mais confusão a toda a gente, começou com os revisores, foi o "te" estar em maiúscula. A mim começou, também fez-me confusão no início. Incomodou-te? Incomodou-me um bocado, não tanto como a minha mulher, mas incomodou-me um bocado. Mas foi rápido. Essas coisas incomodam-me rapidamente e depois passa. Mas os revisores sempre queixaram-se disso, os vendedores, as pessoas queixavam-se disso. E eu acho que aqui a questão é que incomoda, porque está-se a centrar no "te", nas pessoas, ou seja, leva as pessoas para elas próprias. E eu acho que é interessante, nós normalmente, muitas vezes também fazemos isto, que é aproveitar que vocês estão aqui para vos dar a oportunidade de fazerem perguntas, de aproveitarem se quiserem fazer alguma pergunta. Acho que era interessante, até porque as perguntas muitas vezes são válidas para nós e também para os outros. E temos ali um microfone, se alguém quiser pôr o dedo no ar para perguntar alguma coisa. Normalmente a primeira pessoa a perguntar é sempre a mais corajosa, ou às vezes a mais medrosa. Alguém quer fazer alguma... Por favor, façam perguntas. Olha, eu vou fazer uma pergunta, vou começar eu. Já que estava a falar do "te", explica lá porque é que quiseste pôr o "te". Assim? Na cabeça? Em maiúsculas. Sim. Porque o "te" é o mais... Eu nunca perguntei. O "te" é o mais importante, não é? Porque esta cena da inspiração é gira e não sei o quê, toda a gente fala isso, mas o "te" é o mais importante. O "te" és tu, o "te" sou eu, não é? Então nada se manifesta fora sem começar primeiro dentro. Então o princípio da realização é esse, o princípio do sentido e do propósito é esse, que é: começa por ti, começa por dentro, começa por manifestar aquilo que tu queres, não é? O "te" vem daí, o "te" vem... tu és a pessoa mais importante neste mundo. E esse é o ponto de partida e ponto de chegada, acredito eu. E várias pessoas se cruzarão contigo durante a vida, mas tu continuarás a ser a pessoa mais importante no mundo. E só assim é que, eventualmente, eu acredito que tu conseguirás fazer a diferença, criar impacto e deixares um legado. Porque, estando focado nos outros, tu não te vais conseguir expressar. Tu não te vais conseguir... não vais conseguir ser tu. Não é? Não vais conseguir fazer aquilo que vieste cá fazer. Aquilo que a agenda da tua alma tem guardada para ti. Bom nome para o próximo livro, a agenda da alma. Então, o "te" começa por ti. Começa por ti tudo o que tu fazes. Coloca-te tu em questão, larga tu a vitimização, para tu de te queixar, começa tu a encontrar motivos para te levantar, faz tu a diferença na tua vida, faz tu a diferença na vida dos outros
ganha tu o dinheiro que sentes que és merecedor para ganhar, ser tu quem tu és, ser tu feliz à tua maneira. O T é só isto. Só isso. Só. Yeah. Obrigado. A primeira pergunta para Jorge. Mário, quando tu escreveste este caderno de notas para ti, tu fizeste-o à semelhança do hábito, ou seja, abrir uma página, leres a mensagem e escreveres algo sobre isso? Eu por vezes preciso de um trigger, de um gatilho para fazer coisas e colocar-me focado em coisas que realmente me entusiasmam. E aquilo que eu leio é uma das formas de eu disparar aquilo que está dentro de mim. Então as frases assumem essa importância, não é? Portanto, as palavras assumem essa importância, tal como a música assume essa importância, só que o Ricardo não foi a tempo de colocar a música no livro, mas a música assume essa importância, as imagens assumem essa importância, os cheiros assumem essa importância. Então é este processo de consciência de o que é que a mim me entusiasma verdadeiramente para eu fazer aquilo que eu gosto, não é? O que é que me entusiasma? E ter palavras certas funcionam como gatilhos para eu poder então ser mais eu, fazer aquilo que eu mais gosto, como a Sandra disse há bocado, manifestar as coisas que eu quero mesmo manifestar, e são tantas que ela às vezes não sei como é que tem paciência para mim mesmo. Mas tu escreveste este livro antes do Abre, não é? Ou seja, a tua primeira manifestação deste livro. Parte dele. Não era assim, mas isto já era uma ideia que tu tinhas para ti próprio, não é? Isso é fantástico, porque o que o Mário vos está a presentear, não é? Que eu considero um presente também, é algo que ele já se tinha presenteado ele próprio, portanto. É uma das pessoas que não diz para fazerem, mas antes de dizer para fazerem, ou dizer que é bom, ele já fez para si próprio. Isto é importante também que se diga, não é? Já tinhas esse livro para ti próprio. E, por exemplo, uma das nossas filhas utiliza bastante ainda um dos primórdios do caderno que tu fizeste para fazer os seus apontamentos. Portanto, isto é algo que já tinhas, de certa forma, feito para ti próprio, não é? Sim. Não era para ninguém. Uma delas faz isso, coloca os seus desejos já há algum tempo num caderno já muito antigo, que é uma coisa engraçada, e é isso que me inspira, é ver a veia prática da coisa a tomar forma. A minha filha, por exemplo, quis logo os autocolantes. Tem os autocolantes. Pai, tens de me trazer os autocolantes. E eu disse, olha, se calhar não me lembrei, mas ela ainda não sabe escrever, mas os autocolantes ela quis, por isso achei engraçado. Yeah. Ou seja, levem para as vossas crianças. Temos ali outra pergunta da senhora. Boa noite, Mário. Desculpa, respondi? Qual ou quais os sentimentos que sentiste ao escrever este livro? Fome. Fome foi um dos sentimentos mesmo. Foi mesmo. Porque é incrível, mas eu ando sempre com fome, é ou não é? Mas não é bem de comida. É? Está bem, é desta comida, assim, de coisas novas. É de várias comidas, não é? Sim, está bem. Eu sou um esfomeado por natureza. Tu sabes, não é? E é engraçado, não é? Porque nós amor, paixão. É verdade, eu senti, mas fome. Fome de quê? Fome de fazer mais. Quando nós estamos entusiasmados, nós ficamos com fome. Quem é que sabe? Quem é que concorda com isto que eu disse? Nós ficamos com fome. Fome de quê? Fome de fazer ainda mais, fome de passar isto às outras pessoas, fome de fazer a diferença, fome de contagiar os outros, até que os outros nos digam, para com essa cena que és um chato do caraças, não é? Então,
é uma fome natural. Eu adoro a fome no ser humano, não é? Eu acho que um dia que nós percamos a fome, não é? Entra o sofrimento, porque a fome alimenta-nos de uma forma que pode ser bonita, se for uma fome saudável, se for uma fome desenfreada, não, como é óbvio, leva-nos muito ao vazio, mas a fome foi um dos sentimentos e é um dos sentimentos. Eu todos os dias acordo com fome. Eu não consigo acordar hoje em dia já sem fome, não é? É óbvio que é algo que eu também estou a aprender a digerir, esta fome, mas quando fiz isto foi com fome que eu fiquei. Olá. Olá. Como é que te chamas? Vicente. Vicente, és muito fixe. E muito corajoso. Diz. Por que decidiste começar a escrever? Olha, eu decidi começar a escrever porque tinha medo. Eu tinha medo que me pelava daquilo que os outros pensavam acerca de mim. E um dia descobri que isso não interessava para nada. Então, eu comecei a escrever para mim. E um dia, quando comecei a escrever, comecei a descobrir que gostava daquilo que escrevia. E quando comecei a manifestar isso, comecei a perceber que outras pessoas também gostavam muito e outras que detestavam. E isso vai acontecer sempre connosco, Vicente, acredito eu, que é quando nós nos expressamos, quando nós aparecemos, quando nós saímos do nosso canto, nós vamos ser criticados. E that's life, é a vida. E portanto, é isso que acontece com os nossos sonhos. E portanto, o começar a escrever nasceu de um medo. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu tive acesso ao seu livro através do Facebook e foi numa época muito complicada para mim. Comecei a ler os enxertos do seu livro e fiquei maravilhada com o que eu leio. Obriguei meu marido a vir comigo hoje. Normalmente, como é que te chamas? Posso tratar por tu? Pode. Como é que te chamas? Lilian. Lilian, normalmente as mulheres obrigam os maridos a fazer isso. Verdade, mulheres? Verdade? Até há algum tempo atrás colocaste uma foto no Facebook com o amanhecer a dizer bom dia, eu coloquei lá, eu amo você. O meu marido falou assim, então amas quem afinal de contas? Assim, é um espetáculo, um livro realmente arrebatador que faz-nos pensar em muitas coisas na vida, porque nós nos limitamos muito em relação realmente ao que as pessoas pensam sobre aquilo que fazemos, aquilo que falamos, como agimos. E infelizmente não vivemos da forma que queríamos viver, e sim da forma que a sociedade quer nos ver. É assim, não é bem uma pergunta, mas um elogio. É um livro fantástico, extremamente maravilhoso o que escreve. Todo dia leio um enxerto do seu livro que me motiva, me empurra, me levanta. É espetacular aquilo que eu leio, eu adoro ler muito. E quero lhe dar os parabéns. Obrigado. Porque é incrível, um livro incrivelmente maravilhoso. Obrigado. Obrigado por te ter servido. Obrigado. E Lilian, o livro na verdade foi escrito para ti. Obrigada. Obrigada.
E deixa-me só dizer mais uma coisa, que era, eu gostava muito que me fizesse uma pergunta. Se tivesse uma pergunta, qual seria? Como se sente ao pensar, mexe com tantas pessoas aquilo que escreves? Como é que te sentes sabendo que muitas pessoas conseguem transformar as suas vidas através daquilo que está a ler? Okay. Porque o seu livro me empurrou muito a acreditar em certas coisas que eu posso, mas que eu não acreditava em relação ao que os outros pensavam sobre mim. Então, a partir daí, eu comecei, não, eu consigo. E eu queria saber, então, como é que se sente você saber que mexe assim com tantas... Comigo mexe muito. Peço desculpa à sua esposa. E ao meu. Mas assim, eu sou brasileira, já perdi o meu pai, eu fiz agora 3 meses, e o seu livro me ajudou muito em relação à perda que eu tive. É assim, como é que te sentes a imaginar que consegue se transformar, que é o modo que eu penso, tantas pessoas através das palavras que escreve, que é fantástica. São fantásticas, tudo que escreve são fantásticos, eu posso dizer, sou fã de carteirinha, adoro. Obrigado. Adoro. Olha, eu vou ser verdadeiro contigo, posso? Eu não faço a mínima, eu não sei isso do que é mexer com tantas pessoas, não sei, porque eu não tenho consciência disso, e não tenho, porque não é esse o meu foco, entendes? O meu foco é conseguir colocar cá para fora o que vai aqui dentro, sem ter a noção e a consciência desses milhares que tu dizes, ok? O que me move é conseguir chegar a uma pessoa e ajudá-la. O que me move é isto, não é? Por isso é que eu digo, o livro foi escrito para ti, entendes? Então é isso que me move, esse é o meu propósito, não é? Eu conseguir ajudar as pessoas a resgatarem esse eu autêntico e genuíno e verdadeiro, e a conseguirem mudar a perspectiva, a conseguirem encontrar significados que as sirvam para a sua vida. São muitas ou poucas, eu não estou muito ligado a isso. A mim o que me interessa é mesmo eu, enquanto cá estou, e não sei por quanto tempo esta é a minha verdade, eu conseguir colocar cá fora quem eu sou e fazer a diferença e criar impacto. Esse é o meu foco, não o número de pessoas que atinjo com isso. E, portanto, sinto-me bem comigo. Respondendo à tua pergunta, como é que eu me sinto? Eu sinto-me bem comigo e sinto-me muito bem quando vejo que aquilo que eu faço é útil às pessoas, consegue servi-las. É assim que eu me sinto. Continue assim. Obrigado. Obrigado. Boa noite, eu estou aqui e vou ser muito sincera, eu não li nenhum dos livros. Eu vim através da Diana, porque a Diana sabe que eu realmente preciso de ajuda a experimentar algumas coisas que tenho, ideias que tenho, e realmente gostava que partilhasse comigo qual é que foi o momento que fez mudar no sentido, eu quero fazer isto, eu quero ajudar as pessoas, e gostava de entender sobre algum momento na sua vida que realmente fez a diferença para fazer a diferença. Ok. Porque eu já tinha dito que eu dava formação nesse sentido, não sei se foi sobre o percurso profissional sempre ou o seu estilo de vida. Sim. E realmente sobre alguma situação que o fez mudar ou não, este caminho não é este, eu quero seguir outro caminho completamente diferente. Sim. E gostava de saber sobre algum momento ou se trabalhou nisso há muito tempo ou se realmente houve ali um clique. Sim. Como é que te chamas? Núria. Núria. Olá, Núria. E obrigado por teres vindo. Obrigada. E obrigado pela pergunta. Olha, eu acredito que existem momentos na nossa vida em que nós
podemos acordar para nós próprios, para esta cena chamada vida. E eles são vários. Eles acontecem de forma corrente na nossa vida. E houve vários momentos em que isso aconteceu, e eu nunca pensei em fazer formação, nem nunca pensei em fazer isso conscientemente. Mas lembro-me de vários momentos, desde criança, que existiram momentos que me foram empurrando para onde eu estou hoje. E esses momentos vêm de dentro. Esses momentos não vêm de fora. Esses momentos vêm de nós conseguirmos escutar-nos. E depois, mesmo de forma não lógica, conseguirmos seguir a nossa essência. Conseguirmos seguir um chamamento que nós temos dentro de nós. O que é essa cena do chamamento? É nós ouvirmos quem nós somos. E tu, de certeza, até ao dia de hoje, já ouviste dentro de ti várias vezes: vai para a esquerda, não vais para a direita. Verdade? E de certeza que em muitos desses momentos, quando seguiste essa voz interior, não compreendeste, mas de certeza que se sentiste muito mais liberta, muito mais desapegada e muito mais entusiasmada, muito mais saudável, muito mais feliz. Sim? Yeah. E houve momentos em que não seguiste isso e a infelicidade bateu-te à porta. Verdade? Então, eu não acredito num momento, acredito numa sucessão de momentos. Isto acontece-nos de forma corrente, é aquilo que eu acredito. E é nós estarmos presentes, fala-se muito do mindfulness, não é? O estado presente, é nós estarmos presentes para nós e ouvir-nos. Então nós temos muitos momentos, semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, que nos dizem para onde é que nós devemos ir. E eu, no retiro deste fim de semana passado, contei um desses momentos e posso contá-lo aqui. Quando eu me despedi de uma multinacional no qual trabalhava, e passado 3 anos, estava na bancarrota com uma dívida de milhares de euros. Muitos milhares de euros. Bué. Então estava falido financeiramente. E lembro-me de um dia estar preparado para dar uma palestra na Zona Norte para muita gente, uma palestra para quase 1000 pessoas, e ter recebido um telefonema. E o telefonema é desta andorinha que está aqui ao meu lado. Não é? E esta andorinha, do outro lado da linha, estava a chorar. E estava a dizer: não temos dinheiro. Estou no supermercado e tive que devolver tudo porque não temos dinheiro para comprar comida para as nossas filhas. E eu lembro-me que daí a 4 horas estava prestes a entrar em palco para inspirar as pessoas. Seco, financeiramente falido. E isso foi um grande momento, tal como foram outros, tal como aconteceram outros. Então, até que ponto é que eu... O que é que eu ouço dentro de mim? O que é que eu sinto? Como é que eu coloco isto ao meu serviço? Como é que eu sigo isto? Não é? Então existem várias formas disso acontecer, mas ouve aquilo que tens dentro de ti, sente aquilo que tens dentro de ti, honra aquilo que tu tens dentro de ti, faz o que vieste cá fazer e segue a tua voz. Segue a tua voz interior. E nós não seguimos a nossa voz interior porque nós ouvimos a voz dos outros mais alta que a nossa. Essa é a cena. Até o momento em que a nossa voz for mais importante, for a verdadeira, aquela que vem de dentro, nós sentimos isso, verdade? Nós sentimos isso. É aquela voz que vem daqui. E eu lembro-me perfeitamente de eu estar durante 3, 4, 5 minutos desesperado. Depois de receber o telefonema, tive que sair do palco, estava a ensaiar, tive que sair do palco, pensei, senti, respirei e disse: sou eu que escolho o significado para aquilo que me está a acontecer, e isto vai-me servir a mim e vai servir as pessoas que eu vou inspirar. E escolhi.
A vida é feita de escolhas, escolhas de significado. Mediante aquilo que nos acontece na vida, nós temos o poder, temos este imenso poder que nasceu dentro de nós, que é o poder de escolher diariamente aquilo que nós queremos atribuir aos acontecimentos, aos eventos que diariamente passam à nossa frente. Morte, acidentes, despedimentos, ganhos inesperados de dinheiro, traições, desilusões, amor declarado, o que tu quiseres. Que significado é que dás a isso? Que significado é que eu dou aos muitos milhares de pessoas que supostamente estão a transformar as vidas? Não sei, não os conheço, não estou ligado aí. Eu estou ligado a como é que eu posso criar impacto, como é que eu posso seguir a minha voz todos os dias, com fome. Mais alguém? Boa tarde a todos. Olá. Eu sou a Karina. Tal como a Núria, não que eu li nenhum dos seus livros, vim a convite da Diana. Mas apesar de nunca ter lido nenhum dos vossos livros, tenho contacto com o seu trabalho através do Facebook. E naqueles bocadinhos que vamos ali espreitando, vou encontrando coisas suas com as quais me identifico. E eu, ao longo da minha vida, eu identifico-me imenso com coisas que encontro escritas por si, e ao longo da minha vida sempre tentei transmitir às pessoas que me rodeiam e que eu gosto e que acho que muitas vezes precisam de ajuda, esses ensinamentos. Que eu acredito que, se para mim são válidos, também acredito que podem ser válidos para os outros. Como podem ver, eu estou um pouco nervosa, porque eu tenho alguma dificuldade em falar em público. Eu não sei se dificuldade é a palavra certa. Eu acho que não. Quem é que vê que ela está a falar tão bem? Quem é? Uma salva de palmas para ela, não é? Eu não tenho dificuldade, tenho algum receio de falhar, mas esse medo não me impede de agir. E por vezes penso que é isso que você tenta ensinar aos outros, que apesar dos nossos medos e receios, nós não podemos paralisar, temos que agir. E ao longo da minha vida fui-me encontrando com pessoas que se cruzaram no meu caminho e que eu senti que tinha a obrigação, enquanto ser humano, porque também tento ser melhor todos os dias, de os ajudar da forma possível a enfrentar situações que estavam a passar na sua vida. E infelizmente, por vezes senti-me completamente de mãos atadas, porque sinto que as pessoas são muito fiéis à sua essência. É muito difícil mudar a essência de alguém. Se a pessoa é deprimida ou depressiva ou tem a tendência de ver sempre o lado negativo das situações que lhe acontecem na vida, é um pouco difícil aparecer e dizer: não, isto vai ter um lado positivo, se calhar isto vai servir para tu perceberes que não era por aqui o teu caminho. E não é fácil, por vezes, conseguirmos contagiar as pessoas com esta maneira de ver a vida. E eu gostaria de lhe perguntar, porque sei que você provavelmente, do que eu tenho lido sobre si, começou enquanto coach em life, portanto ajudava pessoas a tentar encontrar o caminho para os seus objetivos. E eu gostaria de perguntar, de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano, qual era o que tentava fazer quando encontrava alguém tão persistente a tentar perceber que, se a vida não nos estava a correr como a pessoa desejava, se calhar não era o mundo que estava contra ela e talvez ela que estava a escolher o padrão errado. Sim. Olha, uma ótima pergunta, obrigado. Olha, eu lidei durante bastantes anos com esta questão da resistência das pessoas e lido. Não é? Só que eu durante anos assumi um papel, desempenhei um papel, que era o papel de salvador. Eu queria salvar toda a gente. E quando assumia o papel de salvador, eu desgastava-me, cansava-me, desiludia-me, frustrava-me. Até eu perceber que não estava cá para salvar ninguém. Eu estava cá para ser eu próprio. E quando eu tentava impor a minha verdade aos outros, eu desgastava-me. Qualquer imposição, a consequência de uma imposição é o desgaste, é o cansaço, é o esgotamento. Então, eu tomei a decisão de deixar de salvar pessoas. Porque ninguém está cá
para salvar ninguém. Nós estamos cá para sermos felizes. Essa é a cena. É aquilo que eu acredito. E a sermos felizes precisamos de começar nós por fazer aquilo que aconselhamos aos outros. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então eu preciso trabalhar em mim para conseguir equilibrar o dar e o receber da vida. Então essa foi uma decisão que salvou a minha vida. Foi deixar de salvar os outros. E faz sentido para ti? Faz. A determinada altura percebi que não ia conseguir mudar ninguém e que o importante era ser eu mesma, dar o meu melhor, mas estava na mão das pessoas e cabia a cada um de si escolher o seu caminho e perceber por si, com o caminho, qual era o melhor caminho a seguir. Nós damos o nosso melhor, mas não podemos mudar ninguém. Tu falaste aí da essência, não é? Nós não conseguimos mudar a essência das pessoas. Eu acredito que as pessoas têm uma única essência. Nós temos uma única essência e essa essência é amor. Portanto, tudo o que não é manifestado de forma amorosa são capas que existem. São camadas que existem. Isso não é essência. Não é? Então, a essência é algo amoroso. É algo saudável, é algo expansivo, é algo contagiante. Tudo o que for fora disto não tem a ver com a essência, tem a ver com as camadas que tapam a essência, por medo de ser quem somos. Obrigado. Obrigada. Olá, boa noite, Mário. Lá atrás. Olá. Bem esta boa. Olá. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, novamente. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Gostava de perguntar só uma coisa. Tu és todos os dias verdadeiro? Epá, eu foco-me em ser todos os dias cada vez mais verdadeiro. Umas vezes consigo melhor, outras não. Mas eu estou focado nisso. E mantendo o raciocínio, foi isso que me salvou. É isso que me tem salvado. Eu estar próximo da minha essência. A fluidez advém da verdade de cada um. A verdade. Cada vez mais nua. Só que nós temos medo disso. De colocar a nossa verdade cá fora. E, portanto, há dias que eu sou mais verdadeiro que outros. Mas é um foco meu, é ser o mais verdadeiro que consigo. Há dias que consigo e há dias que nem por isso. Então, posso-me fustigar ou posso simplesmente aceitar que eu sou um ser humano e que estou a aprender a ser cada vez mais verdadeiro sem me agarrar a esta cena da verdade. Porque a verdade muda. Então, esta busca pela verdade e de nós encontrarmos a nossa verdade, para mim, é muito importante, enquanto buscamos isto do que é verdade para nós, estarmos prontos para nos desapegarmos disso. Porque a partir do momento em que eu encontro a minha verdade e agora só acredito naquilo, eu fico refém da minha verdade. Porque, entretanto, há novas verdades que estão a vir e novas coisas que eu estou a descobrir e novas coisas que eu estou a aceitar e isso vai-me mudar, vai-me mudando. Então, esta busca pela verdade é uma coisa contínua, porque a verdade muda. Então aí está a fome, não é? A fome tem a ver com este encontro com a verdade e com este desapego pela verdade, porque o que era ontem pode não ser hoje, não é? Nós já acreditamos em coisas que hoje não acreditamos. Nós já fizemos coisas que hoje não fazemos. Não vou dizer o quê. Mas posso só dizer uma coisa? Sim, claro. Como é que te chamas? Eu não te conheço. Maria José. Maria José. Eu acho que eu não sei se algum dia eu, né, não posso falar pelo Mário, mas eu serei capaz de ser totalmente verdadeira todos os dias comigo própria.
Eu não sei se algum dia eu vou ser capaz de fazer isso. Se calhar no dia que fizer, ilumino-me e morro, né? Tipo, eu estou cá para trabalhar alguma coisa, diariamente. O que eu acho que eu tenho aprendido muito com o Mário e com a nossa relação é perceber cada vez mais rápido quando é que eu não estou a ser verdadeira comigo própria. Quando eu consigo captar isso e reagir a isso, ou agir em função disso, eu consigo muito mais rapidamente me sentir melhor comigo própria. Então a minha questão não é bem se eu sou verdadeira sempre durante todo o dia e toda a noite, mas sim a minha capacidade de agir em função dos momentos em que eu não consigo ser verdadeira comigo própria, com os meus desejos, com os meus pensamentos, com as minhas vontades, com as minhas verdades. Porque isto, quando nos relacionamos com o outro, traz ainda mais, né? ainda se torna mais intenso esta nossa capacidade de sermos verdadeiros connosco próprios. Às vezes, para não magoar o outro, não sou verdadeira comigo, por exemplo. Não é? E o que é que está certo e o que é que está errado? Para mim é esta questão de ser cada vez mais rápida a perceber se eu não estou bem por dentro. Não, pronto, era só para acrescentar. Quero também dar os parabéns à Sandra. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Se tiver alguma pergunta? São as minhas filhas e a minha sobrinha. É grande, lá com uma salva de palmas para as Mais questões? Mais perguntas? Mais Eu acho que... Diz. Acho que a seguir podem falar... individualmente, não é? Senão a FNAC depois a não FNAC nos deixa... às 11 ou à meia-noite. Não, mas... acho que também já está... Na hora, não é? Está na hora. Acho que também não queremos que as pessoas que querem ficar até ao fim se privem de ir... Claro. Se privem de ir para casa. Obrigado mais uma vez. Obrigado à equipa do Marcador também mais uma vez. Obrigado ao Mário e obrigado à Sandra. E inspirem as vossas vidas. E ofereçam muitos livros, porque este livro é realmente inspirador. Obrigado por terem vindo. E agora vamos ter aqui uma sessão de autógrafos, não é? Quem quiser... Quem quiser pode fazer uma fila para o meu lado, para ser mais ordenado. Podem fazer uma fila deste lado, acho que é o mais simples. Tá.